Artigo 27. A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária, sem prévia anuência do poder concedente, implicará a caducidade da concessão. Parágrafo 1º. Para fins de obtenção da anuência de que trata o caput deste artigo, o pretendente deverá: inciso 1. Atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço. Inciso 2. Comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. Artigo 27-A. Nas condições estabelecidas no contrato de concessão, o poder concedente autorizará a assunção do controle ou da administração temporária da concessionária, por seus financiadores e garantidores, com quem não mantenha vínculo societário direto, para promover sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação dos serviços. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no caput, o poder concedente exigirá dos financiadores e dos garantidores que atendam às exigências de regularidade jurídica e fiscal, podendo alterar ou dispensar os demais requisitos previstos nos incisos 1º do parágrafo único do artigo 27. Parágrafo 2º. A assunção do controle ou da administração temporária autorizadas na forma do caput deste artigo não alterará as obrigações da concessionária e de seus controladores para com terceiros, poder concedente e usuários dos serviços públicos. Parágrafo 3º. Configura-se o controle da concessionária para os fins dispostos no caput deste artigo, a propriedade resolúvel de ações ou cotas por seus financiadores e garantidores que atendam os requisitos do artigo 116 da Lei nº 6.404. Parágrafo 4º. Configura-se a administração temporária da concessionária por seus financiadores e garantidores quando, sem a transferência da propriedade de ações ou cotas, forem outorgados os seguintes poderes. Inciso 1. Indicar os membros do Conselho da Administração a serem eleitos em Assembleia Geral pelos acionistas nas sociedades regidas pela Lei 6.404, ou administradores, a serem eleitos pelos cotistas nas demais sociedades. Inciso 2. Indicar os membros do Conselho Fiscal a serem eleitos pelos acionistas ou cotistas controladores em Assembleia Geral. Inciso 3º. Exercer poder de veto sobre qualquer proposta submetida à votação dos acionistas ou cotistas da concessionária que representem ou possam representar prejuízos aos fins previstos no caput deste artigo. Inciso 4. Outros poderes necessários ao alcance dos fins previstos no caput deste artigo. Parágrafo 5º. A administração temporária autorizada na forma deste artigo não acarretará responsabilidade aos financiadores e garantidores em relação à tributação, encargos, ônus, sanções, obrigações ou compromissos com terceiros, inclusive com o poder concedente ou empregados. Parágrafo 6º. O poder concedente disciplinará sobre o prazo da administração temporária. Artigo 28. Nos contratos de financiamento, as concessionárias poderão oferecer em garantia os direitos emergentes da concessão, até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade da prestação do serviço. Artigo 28-A. Para garantir contratos de mútuo de longo prazo destinados a investimentos relacionados a contratos de concessão, em qualquer de suas modalidades, as concessionárias poderão ceder ao mutuante, em caráter fiduciário, parcela de seus créditos operacionais futuros, observadas as seguintes condições. Inciso 1. O contrato de cessão dos créditos deverá ser registrado em cartório de títulos e documentos, para ter eficácia perante terceiros. Inciso 2. Sem prejuízo do disposto no inciso 1 do caput deste artigo,
a cessão do crédito não terá eficácia em relação ao poder público concedente, senão quando for este formalmente notificado. Inciso 3. Os créditos futuros cedidos nos termos deste artigo serão constituídos sob a titularidade do mutuante, independentemente de qualquer formalidade adicional. Inciso 4. O mutuante poderá indicar instituição financeira para efetuar a cobrança e receber os pagamentos dos créditos cedidos, ou permitir que a concessionária o faça, na qualidade de representante e depositária. Inciso 5. Na hipótese de ter sido indicada a instituição financeira conforme previsto no inciso 4 do caput deste artigo, fica a concessionária obrigada a apresentar a essa os créditos para cobrança. Inciso 6. Os pagamentos dos créditos cedidos deverão ser depositados pela concessionária ou pela instituição encarregada da cobrança em conta corrente bancária vinculada ao contrato de mútuo. Inciso 7. A instituição financeira depositária deverá transferir os valores recebidos ao mutuante à medida que as obrigações do contrato de mútuo tornarem-se exequíveis. Inciso 8. O contrato de cessão disporá sobre a devolução à concessionária dos recursos excedentes, sendo vedada a retenção do saldo após o adimplemento integral do contrato. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, serão considerados contratos de longo prazo aqueles cujas obrigações tenham prazo médio de vencimento superior a 5 anos. Capítulo 7. Dos encargos do poder concedente. Artigo 29. Incumbe ao poder concedente, inciso 1, regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação. Inciso 2, aplicar as penalidades regulamentares e contratuais. Inciso 3, intervir na prestação do serviço nos casos e condições previstos em lei. Inciso 4, extinguir a concessão nos casos previstos nesta lei e na forma prevista no contrato. Inciso 5, homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma desta lei, das normas pertinentes e do contrato. Inciso 6. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais de concessão. Inciso 7. Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários, que serão cientificados em até 30 dias das providências tomadas. Inciso 8. Declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra pública, promovendo as desapropriações diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis. Inciso 9. Declarar de necessidade ou utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa os bens necessários à execução de serviço ou obra pública, promovendo-a diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis. Inciso 10. Estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio ambiente e conservação. Inciso 11. Incentivar a competitividade. Inciso 12. Estimular a formação de associações de usuários para a defesa de interesses relativos ao serviço.